A Isabel, Mega, tem apuração desse ponto que o Pedro deixou para a gente, Mega, sobre a iminência da derrubada desse veto, né? A oposição com quem você conversou, senadores e deputados, já consideram que vai acontecer. A derrubada do veto presidencial está contratada. Isabel, Mega, é algo que a gente já esperava porque teve um apoio grande, né, nas duas casas, foi feita uma articulação dos cabeças do Congresso Nacional, o PL da dosimetria patrocinado pelos presidentes Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Foi uma votação fácil ali dentro, né? Uma negociação difícil, uma votação que avançou facilmente do dia da votação. E agora com o veto não será diferente. Tainá, vou até te dar boa tarde com boa mais tarde. Tempo agora, né? Foi no susto, Bel, hoje? Foi no susto mais cedo, mas fica o nosso boa tarde para quem está chegando agora também aqui na nossa audiência. A oposição está tão confiante que as lideranças dizem o seguinte: olha, a gente não precisa nem fazer placar. Sabe aqueles mapeamentos que eles costumam fazer de votações? Isso demonstra um pouco que eles têm uma certeza realmente de que vão ter uma votação folgada para conseguir derrubar este veto, a integralidade do projeto de lei que ficou conhecido como o PL da dosimetria, né? Esse PL que permite a redução das penas aos condenados do 8 de janeiro. É importante você lembrar esse histórico de como que esse assunto ganhou o engajamento dos presidentes da Câmara e do Senado, e foi isso que viabilizou, inclusive, uma votação muito rápida em uma casa e depois na outra, depois de meses de negociação. A gente lembra que a oposição tratava muito assim: olha, para a gente o que funciona é a anistia ampla, geral e restrita, não vamos aceitar redução de pena. E no final das contas, conseguiram esse trunfo para eles, veio a calhar também, e agora vão capitalizar politicamente em cima também da derrubada desse veto do presidente Lula. Da parte dos governistas, isso meio que já estava precificado, né? Sobretudo diante desses placares de votação que o Pedro Moreira muito bem relembrou para a gente de como que foi o cenário na Câmara e no Senado. Talvez no Senado a coisa estivesse um pouco mais apertada, e aí a gente foi conferir realmente essa medição de temperatura de momento, já que tinha tempo que não falávamos desse assunto, e esse assunto voltou à tona depois dessa negociação que foi feita com o Davi Alcolumbre e a oposição, em que a gente trouxe ontem aqui no Bastidores já um pouco do que viria a ser anunciado mais tarde e formalizado pela presidência do Congresso Nacional, né, com data e tudo para que essa sessão pudesse ser realizada. Então, o cenário é visto como bastante confortável. Os votos dos governistas vão enfatizar a posição do governo a respeito desse assunto. É um assunto muito caro também, que os governistas gostam de demarcar ali uma posição muito bem colocada contra o teor desse projeto de lei que permitiu a redução de penas. E depois a gente vai ver o efeito disso no judiciário, Tainá, porque as coisas não são automáticas, isso precisa ser explicado. Não é porque vão aprovar essa nova lei derrubando o veto do presidente Lula, se for esse cenário a ser concretizado, que imediatamente essas pessoas já vão ter redução de pena. Não. Aí a discussão passa a ser do judiciário. Então, decisão por decisão, juiz por juiz, ao analisar caso por caso, e que vai fazer essa análise que pode provocar uma mudança de dosimetria, ou seja, da dosagem de pena que foi aplicada a essas pessoas condenadas no 8 de janeiro. Querendo ou não, é um trunfo político importante para a oposição. Eles celebram bastante isso, vai ser o único item da pauta. Então, outros vetos, outras discussões que porventura poderiam ser interessantes para governo e para a oposição nessa sessão do Congresso, que até aqui é a primeira que a gente vai ter em 2026, isso no final de abril, e talvez seja a única se não tiver mais negociação daqui até o final do semestre.